Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao programa Talks Empreendedor, o programa dedicado a inspirar e capacitar empreendedores extraordinários como vocês. Eu sou Heloíse Mello e hoje eu estou aqui com dois convidados super especiais para falar sobre um tema extremamente importante para o seu negócio, que é sobre o posicionamento digital. Primeiramente, gostaria de agradecer vocês pela presença, né? E gostaria que vocês se apresentassem para que todos pudessem conhecer vocês. Imagina, a gente que agradece, Heloíse, o convite, é uma honra. Eu sou a Alana Masson, sou mentora e consultora de negócios, trabalho com posicionamento digital de empresas, com planejamento estratégico de empreendedores específico no digital. Então, empreendedores que precisam aí se posicionar seus negócios no digital, a gente trabalha nessa vertente. Perfeito. Pessoas físicas e jurídicas? Exatamente, físicas e jurídicas, porque a gente trabalha nesse nível de consciência de entender que tudo é um negócio. Então, mesmo que seja uma pessoa física, a gente traz essa mentalidade de empreendedorismo, de negócios, para um posicionamento mais assertivo. Perfeito. Danilo? Sou Danilo Garcia, sou estrategista digital, sou especialista em crescimento orgânico de redes sociais, sou empresário, palestrante, professor internacional. Uau. E estou aqui para poder contribuir com o pessoal, ensinando aí um pouco sobre o mercado digital. Não, perfeito. Esse é um tema extremamente importante, né? Hoje estar na internet é uma excelente forma para você alavancar o seu negócio, se não uma das melhores formas existentes hoje no mercado. E eu começo aqui com a minha primeira pergunta, né? Por que é tão importante para os empreendedores adaptarem seus negócios, que são físicos, para o mundo digital? O que isso pode influenciar nos negócios? Exatamente, Luiz, e você pontuou, hoje a gente tem uma estatística muito alta, cerca de uma média de 85% dos brasileiros estão no cenário digital. Então, em 2024, a gente não tem uma opção de dizer se o empreendedor ele precisa ou não, não é uma opção para ele precisa estar no digital. Considerando esse percentual de 85% de frequência no digital, desses, uma média de 97% estão nas redes sociais. Então, quando a gente fala sobre um posicionamento, uma construção de negócio, o empreendedor hoje ele precisa estar se comunicando diretamente dentro do cenário que a maior parte da população brasileira está. Então, a gente costuma falar muito uma métrica que é a rua mais movimentada do mundo, é o cenário digital. Então, as pessoas elas estão circulando e o número ele é tão absurdo que a gente tem uma métrica de que cerca de 9 horas por dia o brasileiro fica navegando no digital. Então, das 24 horas, 9 ele está ali navegando, entrando, saindo, então, a todo momento. Então, não tem como hoje o empreendedor ele não estar no digital. Então, ele precisa estar porque os números são absurdos e hoje não é mais uma opção. De fato, é uma necessidade dele para que ele se posicione, cresça e mantenha o negócio circulando, vendendo, né? Escalando. Sim, eu acredito que as pessoas têm essa noção de que realmente o digital é uma das redes mais movimentadas, até mais do que muitas ruas de loja, assim, Com né? certeza. E tudo mais. Mas, assim, Danilo, quais são os desafios que você identifica, sabendo que é importante estar no digital, diante dos atendimentos que você faz com as empresas, quais os desafios você identifica para que essas empresas vá para o digital? Os obstáculos, enfim. O empresário hoje ele tem que entender que a mudança para o digital ela é necessária. A inserção digital hoje ela é obrigatória. A empresa que não está no digital, ela está tendente a falir. Então, assim, todas as empresas têm que ir para o digital. O mundo virou digital. Então, hoje, a grande dificuldade é que a gente tem empresários até mais antigos no Brasil, que eles não têm essa consciência de que tem que ir para o digital. Só que eles acabam entendendo muito tarde essa necessidade e eles, por um bloqueio, por alguma coisa, eles têm aquela necessidade de falar assim, eu não vou gastar isso, não vou investir nisso. Ele precisa investir em pessoas justamente para poder colocar eles nesse cenário. Então, a grande dificuldade que eu tenho hoje com os empresários que eu conecto, com a galera que a gente traz para a empresa, é justamente isso, de criar essa consciência neles de que eles precisam ir para lá, porque se eles não forem, a tendência é que a empresa dele morra junto. Sim, e você acredita que o desafio maior é a questão de investimento ou o medo de aparecer? Ambos. Principalmente investimento, porque assim, hoje profissionais qualificados para conseguir inserir você no digital, eles não são baratos. Se você quiser um trabalho de qualidade, você precisa de pessoas qualificadas. Então, eles ficam naquela, principalmente as empresas familiares que vêm já de uma sucessão familiar,
eles entendem que aquilo é necessário, porém eles não querem investir naquilo. Só que chega um momento que, com o declínio da empresa, eles falam assim, eu preciso ir para esse cenário. Então acabam entendendo, às vezes tarde demais, que é necessário. E às vezes eles não têm recurso para ir. Mas hoje, se a empresa não é inserida nesse momento, nesse movimento do digital, ela acaba quebrando. Ah, não, perfeito. E como a presença do digital, Alana, pode ajudar um negócio a crescer de forma exponencial e se manter firme e sólida no mercado? Tá, vamos lá. Hoje a gente fala muito sobre esse poder de escala. O que é quando a gente considera uma empresa que ela está nesse processo de escala. Quando nós trabalhamos manualmente, fisicamente, a gente acaba tendo uma limitação. Humanamente, é impossível a gente atingir um ápice da nossa carga horária, quando aquilo depende da nossa presença específica ali todos os dias. O cenário digital, ele traz uma proporção muito grande de você conseguir fazer com que o cenário aconteça, mesmo sem a tua presença física. Então, hoje, por exemplo, a gente consegue postar um vídeo nas redes sociais comunicando um produto ou um serviço, em poucas horas ele atinge um número absurdo de visualizações. Se a gente fizer uma analogia para a seara física, quantos dias, meses ou anos a gente dependeria para atingir, às vezes, 10 mil visualizações, ou a gente abordar 10 mil pessoas. Então, o cenário digital, ele traz essa escala muito grande. Então, dependendo da forma que você posta, de uma forma estratégica, então a gente costuma falar que um posicionamento com planejamento, ele é uma venda exponencial. Então, quando você constrói essa cadeia de comunicação, se posicionando diariamente, você consegue até uma questão geográfica mesmo. Então, hoje o teu conteúdo, o teu serviço, o teu produto, ele vai ter acesso a todas as logísticas mundo. Então, considerando que é uma seara, as plataformas digitais, elas estão num nível mundial, não é só uma conexão Brasil, a gente tem países hoje no mundo que ainda são muito mais conectados que o Brasil. E o nosso produto, nosso serviço, ele chega numa questão de um clique, é o que a gente fala. Então, para você escalar, para você alcançar um índice grande de vendas, de alcance e de manutenção, o digital permite. Por quê? Porque a gente entra numa base de posicionamento muito próximo. Por mais que as pessoas falem que o digital acaba que ele afasta, não é a presença física, as pessoas ainda gostam muito desse tato, né, da humanização, hoje a gente consegue trabalhar estratégias trazendo essa humanização para a seara digital. Por isso que não é só sobre falar, não é sobre só comunicar, mas é comunicar de uma forma estratégica, utilizando as ferramentas que performam melhor, que vão entregar melhor. Então, por isso que é importante a necessidade de ter um profissional, de se dedicar, de obter conhecimento disso. Porque eu percebo que os empreendedores, principalmente os microempreendedores, eles estão se frustrando demais na seara digital. Mas eu não tenho alcance. Eles falam muito que é possível escalar, mas os meus vídeos não performam bem, porque eles acham que é simplesmente comunicar por comunicar. E tem que entender que sim, existe uma estratégia para que você consiga, de fato, manter o seu negócio, escalar o seu negócio e conseguir utilizar toda a parte positiva do digital. Nas suas melhores vertentes e considerando todas as suas plataformas. Então, hoje, e considerando a aproximação das redes sociais, é a porta de entrada. Primeiro porque a gente fala de uma plataforma que é gratuita, tem acesso às nossas mãos no primeiro momento, então se você faz parte dessa estatística que tem acesso à internet, que tem um aparelho celular, eu costumo falar que é a nossa obrigação estar na seara digital. Porque a gente tem o que algumas pessoas não têm, né? Que é a acessibilidade disso. Então, é fazer acontecer num veículo de comunicação como as redes sociais que não tem uma barreira de entrada. Você cria uma conta e você começa a comunicação. E é começar com o que você tem e entender que você precisa buscar conhecimento, você precisa tratar a estratégia, mas é começar com o que você tem hoje, fazer agora, para que de fato você consiga se posicionar e consiga manter. Não vai existir a possibilidade hoje do empreendedor falar assim, eu não quero que o meu negócio esteja no digital. Como o Danilo disse, esse empreendedor, se ele tiver essa mentalidade, é só uma questão de tempo, porque o negócio dele não vai conseguir crescer e essa geração que está vindo tecnológica vai simplesmente passar por cima desse negócio e negócio que não está crescendo, está morrendo, é só uma questão de tempo, inevitavelmente. Então, hoje a gente fala como sim uma obrigatoriedade desse posicionamento para que seu negócio consiga se manter no mercado. E existe um momento ideal ou você acha que todas as pessoas que empreendem devem estar nas mídias digitais? Devem estar no primeiro momento de construção de negócio. A primeira comunicação precisa ser no digital.
Precisa. Não é uma opção não estar no digital. Não, não é. Hoje a gente já consegue falar. Há 5 anos, mais ou menos, ainda nós trazíamos uma lacuna. Ainda a gente consegue ainda manter no plano físico. Hoje não é. É uma comunicação que eu já não utilizo mais. Não tem mais como a gente trazer essa possibilidade de não estar no digital. Sim, eu já ouvi muitos comentários do tipo, minha empresa funciona por indicação, então eu não Isso. preciso estar no digital. Então, se ela não está no digital, ela está limitando, entendo que ela está limitando o crescimento da empresa, é isso? Com certeza. E é isso que eu falei. Essa empresa ela ainda só está posicionada porque está vindo uma geração agora, caminhando, que é só uma questão de tempo. Porque o empreendedor, às vezes, ele não tem uma visão macro do negócio. E é um gargalo que eles conseguem ver só naquele momento. Hoje eu faço para manter o meu negócio, hoje eu faço para manter o meu negócio. E eu costumo falar que quando a gente desenvolve o comportamento empreendedor, a gente tem que desenvolver isso de ver lá na frente. Então, você precisa projetar a vida útil da sua empresa. Então, qual que é o seu plano? Qual que é o seu modelo de negócio? É uma construção de manutenção, de passar hereditário? Você pretende... qual que é a vida útil que você quer ter desse negócio? Dentro desse cenário, se você não trabalhar o digital, as pessoas que estão vindo se posicionando, elas vão automaticamente tirar o seu negócio. Então, não vai ser uma escolha do empreendedor. Eles vão dominar o cenário e aí vai acabar que ele vai... A hora que ele acordar, ele vai falar, o que aconteceu que meu caixa não fechou esse mês? Opa, chegou a geração aí. Pois é. E Danilo, você acha que diante de tantas plataformas que a gente tem, LinkedIn, Instagram, Facebook, Google Ads, você acha que tem alguma melhor ou existe um link entre a persona e a rede social? Qual que é a sua opinião sobre isso? Hoje, eu aconselharia a pessoa que quer se posicionar, ela iniciar pelo Instagram. O Instagram é a rede social que mais cresce no mundo, embora o YouTube venha com uma alavancagem muito grande. Só que eu indico as pessoas começarem pelo Instagram, porque o Instagram, através de uma sequência de postagem, você consegue alavancar o seu negócio, mesmo você não impulsionando. É o que eu até recomendo. Você começar de uma forma orgânica, com uma sequência, com constância, você postando ali todos os dias, de forma... bem objetiva, bem clara, sua comunicação tem que ser bem clara e que gere um certo tipo de retenção, para que as pessoas se conectem com o seu conteúdo e essas pessoas se conectando com o seu conteúdo, elas compartilhando, elas interagindo com o seu conteúdo, a própria plataforma vai fazer com que você entregue mais o seu conteúdo, então fazendo com que a sua rede cresça. Então, eu recomendo que seja através do Instagram, embora as outras redes também funcionem. É muito bom você estar em todas, mas se você não tiver tempo, aquela questão dos profissionais que eu falo, de contratar, é você iniciar pelo próprio Instagram. E ali no futuro você ir para as outras plataformas. Fazer o básico bem feito, né? Começa pelo Instagram e depois vai migrando para outras plataformas. Exatamente. E a questão da persona, influencia na rede? Sim, influencia, porque... você tem que comunicar bem e o seu conteúdo ele tem que gerar retenção, porque nada adianta você produzir uma série de conteúdo. Tem gente que produz... Explica o que é retenção. Retenção é assim, imagina que você faz um vídeo, você quer comunicar sobre o seu produto, sobre o seu serviço, aqueles 2, 3 segundos iniciais você tem que reter a atenção da pessoa, porque se a pessoa pula o seu conteúdo, a plataforma vai entender assim, o conteúdo dele não é bom, então eu não vou entregar mais e acaba não entregando para outras pessoas. Só que se você faz um conteúdo bem produzido, o básico bem feito, a pessoa vai ficar lá, vai falar assim, opa, isso aqui tem alguma coisa. Então ela fica, ela volta no seu vídeo. Então a própria plataforma, o algoritmo da plataforma vai entender que aquilo ali é bom. Então vai passar a entregar para mais pessoas. Então quanto mais conteúdos melhores você produzir diariamente, mais a plataforma vai te entregar. Bom, e existe um percentual do quanto é recomendado postar por dia, se é melhor no history, no feed, como é que funciona essa questão? Sim, o tipo de publicação que mais entrega no Instagram hoje é o Reels. Então eu aconselho que você, para a galera que está iniciando, você começar com um Reels por dia, e aí você vai numa sequência de um feed a cada 72 horas para contas novas, tá? Aí você pode postar um carrossel por semana e manter a constância principalmente nos stories. Que seria de 6 a 11 por dia, mas não é 6
ou até 11. É você escolher um número e seguir aquela sequência, não só com o número de postagens, mas com o próprio horário ali. Você determina, você faz uma janela, que eu falo, você começa ali, qual que é a sua janela ali produtiva? Das 8 às 20, você dividir. Vamos supor, eu vou postar 6 stories por dia. Então, eu dividi durante aqueles horários, qual que é a melhor sequência que eu vou postar a cada 2 horas, a cada 3 horas, para preencher aquelas lacunas perfeito. ali. Sensacional, conteúdo muito importante para os negócios. E a questão de postar dentro da plataforma e agendar, isso influencia em alguma coisa? É uma dúvida bastante recorrente. Há boatos, não sei se é boatos ou não, de que postar por outras plataformas possa ser que reduza o engajamento. Isso é verdade? Sim, Não? é verdade. Como que funciona? Eu não recomendo nenhum tipo de automação nesse processo de postagem, porque se você programa as suas postagens, é assim, por estudos que eu fiz, a própria plataforma identifica como se fosse um trabalho preguiçoso. Se você agenda as suas postagens, significa que você está colocando alguém para trabalhar por você e que só vai seguir ali uma sequência de postagem. É muito diferente, é o que eu falo, o ideal é você postar na unha. Você ter ali você utilizar o Google Drive, você salvar todas as suas publicações e colocar até por alarme mesmo, falar assim, agora eu tenho que postar um stories, agora eu tenho que postar um Legal, reel. essa dica eu nunca tinha escutado. Agendar igual organização, né? exato. E você seguir na unha mesmo a sua sequência de postagem e postar. Eu já fiz testes de automatizar o processo, de usar outras ferramentas que aí fazem postagens automáticas e postar na unha. A postagem na unha, que eu falo, é você pegar ali, você baixar o conteúdo na hora e subir, ela funciona muito melhor do que qualquer tipo de automação. E se você cumpre rigorosamente um horário, a ferramenta ela passa a considerar mais. Eu falo que a ferramenta ela tem tipo uma espécie de score, sabe como se fosse o score do Serasa? Ela fala assim, não, Danilo ele posta rigorosamente ali naqueles horários, naquele alarmezinho, sem programar as postagens, então ele é um produtor assíduo. Então, vamos entregar mais a postagem dele. Perfeito. Vocês entenderam, né? O compromisso com o seu Instagram deve ser um compromisso levado a sério. Tem que estar agendado na sua agenda, no seu alarme, igual se fosse algo importante, uma consulta médica. Você precisa ter esse compromisso e levar ele à risca. Bom, como os empreendedores, Alana, podem medir o sucesso da sua iniciativa digital comparado com os seus negócios físicos? Tá, isso é muito interessante e é um benefício que o digital nos traz. Hoje, as próprias plataformas já nos fornecem os números. Pelo próprio Instagram, a gente consegue identificar qual o nosso conteúdo que está performando melhor, quantas curtidas, quantos comentários, quantos compartilhamentos, quantos salvamentos, quanto tempo de retenção, quanto tempo as pessoas ficaram ali, quantos seguidores você conseguiu por aquele post. Então, as próprias redes sociais, elas já nos dão um norte do que está performando melhor de acordo com o teu público-alvo. Você pontuou uma questão que eu sempre falo que é o segredo de qualquer sucesso dentro do seu negócio. Qualquer negócio de sucesso é alinhamento entre público-alvo e um produto específico. Hoje, se o empreendedor ele tem um negócio e o caixa dele não está fechando como ele quer, ele pode ter certeza que o gargalo dele, a dificuldade dele está nesses 2 pontos. Ou um ou o outro não está casando. Ou você não sabe para quem você vende e automaticamente quando a gente não sabe para quem a gente vende, a gente não sabe para quem a gente comunica. E a gente acaba comunicando para a pessoa errada. Então a gente tem um tipo de comunicação na rede social que não vincula ao produto que a gente tem. Então, a gente comunica e não vende. E é o que eu escuto muito dos empreendedores falando, mas eu posto, eu falo e me cansa e eu não consigo vender, eu tento quebrar a objeção. E é basicamente por quê? Porque está comunicando desalinhado com o teu público-alvo. Então, quando a gente traz isso e as plataformas digitais, elas já não conseguem nortear com dados, qual que é o segredo hoje de um negócio de sucesso de público-alvo e produto específico? É o dado. A base de um negócio sólido e sustentável são sempre os dados, porque esses dados vão fazer com que as pessoas coloquem em prática processos que façam investimentos e que criem comunicação de divulgação. Então, dentro dessa pirâmide de base de construção de negócio, os dados estão aqui e as plataformas te fornecem esses dados. Hoje a gente tem no mercado ferramentas gratuitas, além das redes sociais, por exemplo, o Google Analytics, ele te fornece dados de
acessos ao seu site. Então, se você tem um e-commerce e você vincula a plataforma da Google, você consegue ver quantas pessoas, quanto tempo eles ficaram ali de retenção. O Danilo falou algo muito importante. Por que a retenção é o ponto-alvo hoje que a gente está escutando muito? Você precisa reter. Porque a atenção hoje é a moeda mais valiosa que a gente tem. Então, se você consegue prender a atenção da pessoa, automaticamente o algoritmo vai entender que é mega relevante o que você está fazendo, porque a pessoa está pagando a moeda mais cara que ela tem, que de fato é a atenção dela. Ela está prestando atenção no que você está criando, então é relevante. E dentro dessa seara digital, as próprias plataformas vão te nortear. Então, o que está performando melhor? As pessoas estão chegando para o meu site pelo meu tráfego pago? Eu estou investindo dinheiro? Está vindo pelo orgânico? Então, essas plataformas gratuitas, elas conseguem fazer esse link até para direcionar o empreendedor nos investimentos. Quando a gente fala que o empreendedor está iniciando, a gente fala sobre uma otimização de custo. E o digital ele vem proporcionando essa otimização de custo. Com os dados que você tem, você consegue direcionar. Se você tem um valor destinado de investimento reduzido, eu preciso otimizar isso. Onde que eu vou investir esse valor? Vai ser em tráfego? Então, vamos investir aos poucos e vamos pegando essa métrica e vamos ver como é que está a retenção disso. As pessoas estão acessando, elas estão clicando no link, as pessoas estão sendo direcionadas pelo meu e-commerce com base no meu orgânico ou com base num tráfego pago. Então, tudo isso é vinculado. E as próprias plataformas. Então, uma dica para os empreendedores que estão iniciando. Atentem-se aos números das redes sociais. Quando você vai lá na sua rede do Instagram, por exemplo, na parte business, de criação de conteúdo, olhem os insights, se atentem ali. Como que as pessoas estão chegando, se você investiu um tráfego pago, quanto que foi o valor de custo por clique daquilo, como é que está esse valor de investimento, porque eles te dão isso e é isso que vai nortear. Então, eu percebo muito assim, os empreendedores, eles vão muito pelo insight. Eu acho que isso aqui vai performar bem. Não, porque eu tô com um feeling que isso vai dar certo. E negócios não funcionam com feelings, negócios funcionam com números, dados. Considerando a seara digital, atentem-se, porque as plataformas fornecem isso nas nossas mãos, assim. Em todas as áreas da empresa, os números, eles falam sempre muito mais do que qualquer outra intuição, né? Sim, ele te direciona. Com certeza. E tem muita gente que nem sabe o que é insight, o que são dados, para que serve. Isso. E por isso eu acho que é importante, tenho certeza, que é extremamente importante o estrategista digital. Com certeza. Porque tem gente que não sabe ler um gráfico, entender o que ele vai fazer a partir daquele gráfico, né? Fala um pouquinho sobre a importância do estrategista digital, como que ele pode ajudar desde o pequeno negócio até uma média ou grande empresa, enfim. Isso, porque é isso, não é só ter o dado, é você saber interpretar esse dado. Sim. Porque a informação por si só são só números, exato, são só gráficos. E quando a gente contrata um profissional, nós estamos ali ao lado, buscando conhecimento para entender esse número, que é de fato onde a gente consegue identificar. Então, o estrategista digital, ele vai te pontuar, isso aqui está performando melhor. Por mais que esse número ele esteja relevante, a estratégia para você conseguir uma maior potencialização disso é a gente fazendo, às vezes, uma outra ponta. Como é que a gente pode potencializar isso que já está bom? Porque não é só o que está performando bem, é como a gente pode fazer uma crescente. Lembrando que no cenário digital a gente precisa estar sempre crescendo, não é sempre mantendo ali. Então, está performando bem, mas mais. Só performar bem hoje é pouco. Então, a gente já tem que trabalhar com uma projeção de escala dessa performance. Sempre. Então, o estrategista digital, ele vem para ir fazendo essa análise. Isso performou bom, então vamos investir aqui, vamos potencializar com o tráfego pago, o orgânico está funcionando bem. Não adianta você investir dinheiro no tráfego pago se o seu orgânico não estiver acompanhando e vice-versa. Porque senão, do jeito que as pessoas vão clicar por um anúncio que chegou, que o gestor de tráfego, o estrategista, pontuou, fez uma estratégia absurda, chegou para o teu público-alvo certeiro, a hora que ele entrou no seu orgânico, não tinha nenhuma credibilidade, não tinha nenhuma autoridade, não tinha nenhum quem sou eu na sua página do Instagram, por exemplo. Então, tem que andar junto. Então, o estrategista, ele vem pontuando isso aqui é importante para potencializar isso. Isso aqui não performou, performou bem, mas tem outras estratégias que vão performar melhor com esse custo-benefício, com essa otimização de custo. Então, se vocês, empreendedores, têm a oportunidade de investir, procurem profissionais especializados na área, que de fato eles vão te nortear. Perfeito. E você, Danilo, como estrategista digital aí, que foca muito na questão orgânica, qual dica você daria para uma média, uma pequena empresa se posicionar de forma orgânica sem necessariamente precisar investir
rios de dinheiro que as pessoas imaginam, né? Quando a gente fala em tráfego pago, o pessoal já acha que são valores vultosos. É verdade? Não é? Dá para investir, dá para ser orgânico? Como que faz esse equilíbrio, digamos assim? Tem 2 pontos aí. A questão do investimento, a Lana estava falando agora sobre você testar como se fosse teste de criativo. Se você está testando no orgânico e aquele criativo está funcionando, impulsione aquilo. Você não precisa gastar rios de dinheiro para poder impulsionar aquele criativo que já funciona no orgânico. Se ele funciona no orgânico, ele vai também funcionar no pago. E tem a outra questão também, que assim, se o empresário ele não tem dinheiro para investir, ele produza cada vez mais conteúdo, mas vá testando. Assim, não repita mais do mesmo, mas vá modelando os que já funcionam. Uma dica que eu dou para o pessoal que não tem grana, você que tem uma conta no Instagram e não sabe o que fazer, crie uma conta nova e siga 10 pessoas que sejam concorrentes seus. Então, o que você vai fazer? Somente essas 10, você não precisa fazer nada nessa conta, você cria uma conta do zero, do Instagram, você vai seguir 10 concorrentes seus e o próprio Instagram vai começar a te indicar quais são os criativos dos seus concorrentes que estão funcionando mais. Então, o que você precisa fazer é só modelar. Você não precisa copiar aquela pessoa, você só precisa modelar, fazer algo parecido, porque o seu também vai performar. Então, se você não tem o dinheiro para poder investir nessa questão do tráfego, você modela o que já funciona. Então, modele a sua concorrência, vai funcionar. Não, perfeito. Essa dica aí valeu uma mentoria. Para quem está assistindo, ganhou uma mentoria, porque essa dica eu nunca tinha escutado. Crie uma conta nova, Perfeito. Siga 10 concorrentes seus e modele o que está funcionando para eles. Perfeito. Aí você consegue errar menos, né? Com base no... Ali na própria aba do Explorar do Instagram, ele vai te indicar os criativos que mais estão funcionando para o seu concorrente. Então, você só modela aquilo. Então, imagina assim que você tem uma loja de carro, então naquela loja de carro da concorrência que tem milhares de seguidores, aquele vídeo está performando. Vai lá e faz um vídeo parecido com o dele e coloca na sua rede. Então, começa a modelar entre esses 10, tudo que funciona, a sua rede vai crescer também. Não, perfeito. E sobre a questão do tráfego pago, qual que é a diferença para o orgânico, enfim? O tráfego pago eu só recomendo se realmente o seu nicho, a sua empresa não estiver funcionando. Porque se você consegue modelar a sua concorrência e para a sua concorrência estar funcionando, você criar coisas iguais, ok, siga no orgânico. Mas se você não está conseguindo performar, você vai ter que usar o pago. Porque tem nichos, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Uma vez lá na empresa a gente pegou uma rede de joalherias. Então a gente não conseguia identificar vários criativos que funcionavam para a rede de joalherias. O que a gente fez? A gente fez criativos bem legais, só que eles só funcionavam com o tráfego pago. Então existem nichos, existem empresas que não vão performar no orgânico, porque assim, não desperta tanta curiosidade, mas se você colocar um dinheiro no tráfego pago, ele vai funcionar. Não, perfeito. E a pergunta agora que não quer calar. Número de seguidores e de curtidas garante faturamento? Depende. Vamos lá. Depende Pode ser sincero. Depende do que você entrega. Hoje eu falo assim, seguidor é legal você ter para você estabelecer uma autoridade no digital. É legal você ter muitos seguidores, porque a pessoa entra e fala assim, não, realmente ele tem bastante seguidor, então tem alguma coisa aqui. Mas não garante faturamento. Eu tenho na minha agência hoje contas com 500 mil seguidores, mas que elas entregam muito menos em termos de vendas do que uma conta que tem 20, 30 mil seguidores. Então, seguidor não quer dizer que você vai ter um alto faturamento. Sim, Depende como é que você usa a gestão desses seguidores. Porque já vi pessoas na internet, não sei se é verídico por vocês, que são os especialistas, com 300 seguidores dizendo que está faturando. Que história é essa? É possível? Acredito que não. Eles modelam a galera que funciona. Talvez funcione assim, usando um tráfego pago ali, direcionado, ok, aí dessa forma funciona. Aí é uma nova bandeira dos menos favorecidos. É aquela galera que vende método sem resultado. Então tem gente que fala que dá, mas realmente não dá. Sim, entendi. Mas é muito mais fácil com uma conta grande você ter mais resultado. Mais credibilidade também. É porque o Instagram, ele tende primeiro a entregar para os seus seguidores, para depois entregar, por exemplo, num explorar um post seu, um Reels. Então, quanto mais seguidores você tem, mais likes, visualizações você vai ter numa forma orgânica. Então, a chance de um post seu viralizar, você tendo mais seguidores, é muito maior.
Porque você vai ter mais pessoas ali aquecendo o seu orgânico num primeiro momento, para o algoritmo entender que é relevante e colocar para outras pessoas acessarem. Então, acaba que é uma crescente, é uma escala. Mas, como a Dana falou, não garante faturamento. Também tenho alunos que têm muitos seguidores e têm dificuldade em vender. Por quê? Porque não conseguem entender, e é por isso que eu falo, o segredo, o empreendedor ele precisa entender que rede social é um negócio. Quando as pessoas elas não entendem que aquilo é um negócio, que tem que ter pessoas, processos, é uma constância, é um business, elas fazem por fazer e elas não conseguem enxergar esse resultado. Então, por que eu falo que é sobre empreender no digital e não sobre criar conteúdo aleatoriamente? Porque você tem que ter visão de mercado. Eu percebo que tem muitos bons comunicadores, influencers que comunicam muito bem, mas não entendem de negócio. E acabam que não performam bem em faturamento. Não sabem vender. Não né? sabem vender, não Aí é entendem a outra estrutura. falha, O né? grande lance é saber vender na rede social. Ou seja, vendas está em tudo, né, Vendas gente? tá em Sim, tudo. sim, com Não, certeza. legal. Bom, quais são as novas tendências, né, agora caminhando para o final, novas tendências digitais que vocês têm observado para o mercado aí de rede social, enfim, para os negócios em geral? Eu costumo falar que você tem que usar e abusar da inteligência artificial. Nova tendência. ChatGPT tá aí, gente. Então use e abuse Eu e falo com a minha crie. secretária às vezes. Não, gente, eu não sei como a gente existiu todos esses anos sem, né, a inteligência artificial. A tendência é você usar e abusar dela e usar isso a seu favor, tanto para fazer sua rede crescer, tanto para fazer aumentar suas vendas no digital. Então você usa tudo aquilo ali que é gerado através dessas inteligências para poder te favorecer. E você cada vez não é pensar menos, mas você demandar o seu tempo para poder produzir aquilo, você pode usar a inteligência. Então a tendência é você usar cada vez mais essa inteligência ao seu favor, a favor dos seus clientes e da sua empresa. Na verdade, ela é um auxílio, né? Um sistema que ela te auxilia a desenvolver. Ela até pode desenvolver para você, mas se você não tiver uma análise humana crítica, talvez não seja um bom conteúdo. Tem que ter uma análise humana. Inclusive, até a forma que você pergunta para a inteligência artificial tem que ser estratégico. Exato. As pessoas costumam colocar lá, o que é tal coisa? E às vezes não tem o resultado que teria se você souber montar uma historinha de comunicação. Então, até a forma que você traz esse cenário, perguntando para a inteligência artificial, precisa de uma estratégia digital. A própria produção do conteúdo que você vai postar, que gera retenção, tem pessoas que utilizam a inteligência artificial. Eu não recomendo. Você tem que ter o feeling para saber se aquilo ali vai engajar, vai gerar um contato com o público ou não. Porque tem gente que está usando a inteligência para criar esses conteúdos e não funciona. E também para ver se tem a sua linguagem verbal, né? Porque às vezes ela escreve uma coisa que não tem a ver, você não falaria daquela Exatamente. Sim. E mais do que isso, porque... Uma coisa não nada foi a ver. Luiz. não tem nada a ver e fica super isso. robotizado. Artificial, né? E mais do que isso, a comunicação não é sobre quem fala, é sobre quem recebe. Sim. Então, um bom comunicador, ele não poda só a sua linguagem verbal. Ele modula de acordo com o público-alvo. Por isso que, de novo, o segredo do sucesso é identificar o público-alvo e ter um produto específico que alimente essa comunicação. Porque não adianta você comunicar por comunicar, você tem que ter algo para você vender. Então, dentro dessa comunicação, você pode perguntar, o ChatGPT ele pode dar 1001 opções de conteúdos super interessantes, só que é o que a sua audiência quer ouvir. Como é que você modula isso? Porque não é sobre o conteúdo, mas como você exterioriza esse conteúdo de acordo com o teu público-alvo. É um equilíbrio, acredito. Não? É sobre saber como usar. Exato. Não é sobre usar, é como usar. Exatamente. Sim. Mas ela é maravilhosa. Ela é né? maravilhosa. É Ajuda maravilhosa. bastante. Demais. Não Muito. substitui a nossa análise humana, Não. mas ela é um auxílio, sim. Exato. E toda nova tecnologia, ela tem um tempo de aderência, né? Assim como a internet, enfim. Algumas pessoas criticam, mas na verdade daqui a um tempo, daqui a pouco tempo, eles vão reconhecer que veio para somar, né? Não para... Exato. As pessoas precisam estar abertas para entender que o cenário digital ele veio para otimizar a operação. Muito. Então, se o seu negócio está no digital, se o seu Instagram ele é um negócio, o que você consegue utilizar para otimizar essa operação, para que você não fique refém? Eu costumo usar uma frase que fala, o digital com estratégia ele liberta, mas sem estratégia ele te aprisiona. Porque
porque você fica refém de criar algo e você não consegue sair dali. E tudo aquilo que você sonha com o empreendedorismo, que é uma liberdade geográfica, financeira, uma liberdade de propósito, você não tem. Então, eu costumo falar que se o seu negócio não está caminhando para conseguir essas 3 liberdades, que é de você colocar no papel a sua verdade, os seus valores, a sua comunicação, o que você acredita, dentro de te proporcionar uma liberdade geográfica, de você ter essa de trabalhar de onde você estiver, conseguir essa logística maior, dentro de uma emancipação financeira, alguma coisa está errada e você precisa estar pensando nisso e recalcular. Se você estiver refém das suas redes sociais, refém do seu negócio, alguma coisa aí precisa sofrer uma alteração. Não, perfeito. Bom, gente, vamos caminhando agora para o final, né? Gostaria de agradecer a presença de vocês por terem aceitado o convite. Deixa os seus contatos para que o pessoal possa seguir vocês e receber mais dicas valiosas como foram essas. Isso, imagina, Heloísa, a gente que agradece. Fiquei muito feliz com o convite, é uma honra, eu amo falar sobre empreendedorismo, adoro falar com empreendedores. É o momento, a gente precisa dessa inovação, a gente precisa desse comportamento empreendedor para movimentar e aquecer esse mercado dentro do cenário brasileiro. O povo brasileiro é um povo criativo, um povo que vai atrás, que não tem preguiça, que se conecta, que se comunica. É o pessoal do abraço, é o pessoal da comunicação. Então, a gente precisa utilizar isso para escalar, para que a gente consiga prosperidade aí financeira, geográfica. Então, eu sou a Alana Masson, os meus contatos estão todos nas minhas redes sociais, todos como Alana Masson. No link da minha bio do Instagram tem todo o meu portfólio, todas as minhas entregas, os meus números, os meus contatos, e-mail, WhatsApp. Então, estou à disposição. Agradeço, é uma honra estar aqui, muito obrigado. Eu quero dizer, gente, que o Brasil ainda é um neném nas redes sociais, a gente utiliza apenas 15% da nossa capacidade de produção no digital, então vá o quanto antes para o digital. Eu sou Danilo Garcia, meu Instagram é Eu Sou Danilo Garcia, eu tenho uma agência aqui em Alphaville, chama @basoftbr, se você puder seguir lá, tem todos os nossos trabalhos e o que você precisar para alavancar as suas redes sociais, conte conosco. Bom, esse foi mais um Talks Empreendedor. Continue ligado para receber mais dicas como essas. Te vejo no nosso próximo programa. Tchau, tchau.